Rapaziada, essa semana eu tava voltando do Taekwondo numa segunda-feira, 8h30 da noite. Repito, segunda-feira, 8h30 da noite. E no caminho de volta pra minha casa, tem uns barzinhos, tem uns estabelecimentos desses de conveniência, tá ligado? E eu comecei a reparar nesses lugares a quantidade de homens que estavam ali. E cara, não era pouco, era muito cara. E é tipo assim, cara da nossa idade, assim, de 20 até 40 anos no máximo, tá ligado? E eu fiquei pensando, falei, pô, mano, não é possível, cara, que numa segunda-feira, 8h30 da noite, esses caras já estão aqui no bar bebendo. Tipo, tudo bem, mano, quem sou eu pra julgar alguém? Mas eu tenho certeza absoluta que estar ali não é a melhor escolha pro futuro de nenhum deles. E por que que eu tô te falando isso? Porque eu já estive nesses ambientes no meu passado. E se você pegar, cara, pra dar uma analisada em volta no teu círculo social ou aí mesmo na cidade onde você mora, você vai ver que são pouquíssimos, mas assim, pouquíssimos caras que são realmente comprometidos com a sua própria evolução, com estar sempre buscando desenvolvimento, buscar estar sempre aprendendo alguma coisa diferente, são pouquíssimos caras. Porque principalmente na minha época de faculdade, que tem aí já uns 3 anos, quase 4 anos, eu era esse cara, mano. Eu era esse cara que eu vivia no bar ali, eu ia pra festa todo final de semana, enchia a cara. E nossa, eu me sentia o cara mais pica do mundo, sabe? Quando você tá ali numa segunda-feira, daí você posta a foto da latinha de cerveja ali e tal, como se aquilo fosse um motivo de orgulho por você ter o privilégio, entre aspas, de estar bebendo numa segunda-feira, tá ligado? Mas graças ao bom Deus eu consegui aí tomar decisões melhores, estou conseguindo tomar decisões melhores nos últimos tempos, e que foi inclusive isso que fez eu entrar de cabeça aqui nesse projeto de 547 dias reconstruindo a minha vida do zero, porque eu acho que isso vai me aproximar da versão que eu idealizo, do tipo de homem que eu quero realmente me tornar lá no futuro, ser um bom marido talvez no futuro, ser um bom filho como eu sempre tento ser para os meus pais, ser um exemplo, a ser seguido como homem, porque eu acho que, cara, esse é o nosso principal objetivo como homem. Então, é exatamente isso que eu venho fazendo nos últimos tempos pra sair dessa média, tá ligado? E, meu mano, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse canal, nesse vídeo principalmente, você não tem ideia do que eu tô falando, desse projeto de 547 dias, faz o seguinte, clica nesse link que tá aparecendo aqui em cima, que daí você vai assistir um outro vídeo e você vai conseguir entender isso de uma forma um pouco mais detalhada. Mas faz isso aí depois que você terminar esse vídeo aqui, fechou? Mas então assim, cara, a realidade é que a maioria dos caras vão continuar sempre nessa média. Pelo vitimismo, pela procrastinação, por se entregar demais aos vícios, pela luxúria, porque o cara não consegue controlar a cabeça do próprio. Então, cara, essa é a média. E você necessariamente não precisa fazer muito para você sair dela. Mas a maioria dos caras, eles são motivados. A maioria só enxerga o resultado. A maioria não consegue enxergar a dificuldade que é o processo completo. E aí, quando o cara vai lá e tenta realmente fazer alguma coisa e vê como que é o processo real, onde tem dificuldade, onde tem queda, onde ele começa a perceber que o processo de evolução não é uma linha reta, e sim com altos e baixos, ele vai lá e começa a depreciar o resultado dos outros para justificar o próprio fracasso. Então o cara começa a falar que fulano tem sorte, que fulano conseguiu aquilo porque o pai com a mãe ajudou. Por quê? É muito mais fácil. Você não precisa sentir culpa pelo seu próprio fracasso quando você começa a atacar e depreciar o sucesso que o outro está fazendo, porque você simplesmente não está disposto a fazer o mesmo. E quando eu falo de fracasso, eu não estou falando num sentido negativo, tá? Para mim, o fracasso realmente acontece somente quando você desiste. Porque no caminho de evolução pessoal, no caminho de conquistar aquilo que você quer, de ser quem você quer ser, você vai fracassar pra caralho. Só que a partir do momento em que você começa a ter autopiedade de si mesmo, começa a sentir dozinha, começa a sentir pena de você, é onde você cai. É onde você começa a adotar essa posição de vitimismo e faz com que você sempre continue no mesmo lugar. É onde faz com que você esteja, talvez,
numa segunda-feira, 8h30 da noite, bebendo no boteco ao invés de estar fazendo alguma coisa que realmente te ajudar a evoluir lá na frente. E rapaziada, não me entendam mal, quando eu falo dessa forma, eu não estou necessariamente atacando as pessoas que eu vi, que eu citei no começo do vídeo. Eu estou fazendo uma autocrítica ao meu eu do passado. Por quê? Porque eu já estive naquele lugar. Eu já estive sentado nesses ambientes numa segunda-feira, inclusive, e percebo hoje quanto tempo que eu perdi ali. O quanto que eu já poderia estar muito mais à frente na minha vida se eu estivesse tomando as mesmas decisões que eu estou tomando hoje. Então, esse vídeo aqui, perdão, ele é uma autocrítica ao meu próprio eu do passado. Então, se você está errando todos os dias, se você está tentando, nem que seja só um pouquinho todos os dias, mas mesmo assim você está caindo, você erra, você fracassa, você não está fracassando necessariamente, porque você está no caminho. Você só fracassa se você não estiver fazendo nada. Só que, cara, principalmente por conta das redes sociais hoje em dia, você elevou tanto a sua régua de comparação que você acha que você vai começar a correr hoje e amanhã você vai estar correndo igual o David Goggins já. Ah, vai tomar no teu. E ó, só pra você ter uma noção, essa semana eu postei um story lá no meu Instagram, que, inclusive, caso você não me siga, vai lá me seguir, falando sobre uma pequena evolução que eu tive na corrida. Eu comecei a correr aí tem um pouquinho mais de um mês. E quando eu comecei a correr, cara, eu fui fazer a minha primeira corrida, eu corri ali mais ou menos uns 3 quilômetros, e eu tive uma percepção de esforço naqueles 3 quilômetros muito grande. Tipo assim, de 9 para 10, cara, tava morrendo no final. E no último domingo, eu fui fazer uma outra corrida, treininho um pouco mais leve já, e fui correr mais ou menos uns 3 quilômetros também. Só que nesses 3 quilômetros que eu corri agora no último domingo, eu tive uma percepção de esforço muito menor, cara, muito menor, assim, de 5 para 6. Então, olha só a evolução que eu tive em pouco mais de um mês de treino. E eu tenho amigos, cara, que correm meia maratona, que correm maratona, isso daí dá 21 quilômetros, dá 42 quilômetros. Então, assim, eu vou me comparar com esses caras? Se eu for me comparar com eles, eu sou um merda, porque 3 quilômetros para os caras é aquecimento, entendeu? Então, eu não utilizo eles como comparação, eu utilizo eles como inspiração, porque eu sei que quando eles começaram a correr, eles também tiveram as mesmas dificuldades. Eu sei que eles não começaram a correr logo de cara os 21 quilômetros, os 42 quilômetros. Isso aí faz parte do processo, é isso que faz a evolução. Só que, cara, a pessoa começa e logo no começo vê que não tá no nível de quem ela tá se comparando, você vai lá e desiste. Então, para você não ser um cara mediano, basicamente tudo que você precisa fazer é encontrar um propósito e fazer somente aquilo que você sente orgulho por estar fazendo. O que você acha que vai fazer você sentir mais orgulho de si mesmo? Você estar num bar bebendo numa segunda-feira, 8h30 da noite, ou você estar saindo de um treino de luta que você foi ali, pô, deu o seu máximo e conseguiu evoluir pra caramba. Eu já estive nos dois lugares, como eu falei pra você aqui ao longo desse vídeo, e eu posso te garantir que é a segunda opção. Então, cara, tudo, tá? Tudo, absolutamente tudo, cara, que você for fazer na sua vida a partir de agora, sempre se faça essa pergunta: isso que eu estou prestes a fazer agora vai fazer eu sentir orgulho ou vai me fazer sentir nojo de mim mesmo? Então, tá indo treinar? Orgulho? Faça. Tá indo assistir pornografia? Nojo? Não faça. Tá indo praticar uma luta? Orgulho? Faça. Tá, sei lá, passando 3 horas por dia vendo Reels no Instagram? Nojo? Não faça. Então, não tem muito segredo, cara. Se você fizer o básico, tá? Só o básico, só o que a gente tá conversando aqui nesse vídeo, trocando essa ideia aqui, você já não tá mais na média, porque a média, ela tá muito baixa. E se você estiver duvidando do que eu tô falando, eu vou te propor um exercício aqui, tá? Pega um final de semana ou pega qualquer dia de semana mesmo, sei lá, e sai dar um rolê. Vai sozinho, não bebe e vai em algum lugar mais movimentado da sua cidade ou vai em alguma festa, alguma coisa do tipo, e fica ali só observando o comportamento das pessoas. Vai lá, cara, faz isso aí, depois você me diz como que foi. Porque aí você vai conseguir entender se é aquilo ali que você realmente quer. É isso que você quer? Se for, cara, eu não sei nem por que você está assistindo esse vídeo aqui ainda. Agora,
Se você tá aqui até agora, é porque muito provavelmente não é isso que você quer. Então, meu guerreiro, a vida é feita de escolhas. Então, faça muito bem suas escolhas, porque tempo é uma coisa que infelizmente não volta. Tamo junto, meu guerreiro. Um grande abraço e até a próxima.